Salve, bom dia! Galera, então, como eu havia dito para vocês, nós vamos fechar esse conteúdo de Revolução Francesa hoje. Aviso, já postei lá no grupo, vou dizer de novo. Na semana que vem a gente vai fazer o segundo teste, segunda atividade, valendo o outro ponto, beleza? Conteúdo cobrado nesse teste será a Revolução Francesa, aula de semana passada e aula de hoje, ok? Então, não esqueçam disso. A galera estava me perturbando no grupo ontem sobre teste. Eu não havia marcado ainda, estou marcando agora. Semana que vem, beleza? Teste de história, segundo teste de história, safo? Então vamos lá para a gente fechar esse assunto de Revolução Francesa. A gente viu então que os jacobinos eles vão se aproveitar das revoltas internas, das revoltas camponesas e vão tomar o poder. Quando a revolução se consolida, os girondinos, que seria a direita, eles criam a Constituição uh, e acabam assumindo a maioria no poder. É uma monarquia dita constitucional, é uma monarquia parlamentar, só que aí o Luís XVI ele tenta dar uma de maluco, tenta fugir e é preso, depois é assassinado. Depois da prisão do rei, então muitas revoltas elas começam a acontecer. Por quê? Porque o povo ele começa a ser convocado a prestar serviço militar de forma forçada, um serviço militar obrigatório. E eram camponeses essa galera que era forçada a prestar esse serviço militar. Esses camponeses, então, por não querer prestar esse serviço militar, por não querer fazer parte das tropas, eles se revoltam contra o governo. Os jacobinos, então, a dita esquerda, se aproveita dessa revolta, eles botam fogo na parada para a revolta piorar, eles se aproveitam desse cenário e tomam o poder dos girondinos. Os jacobinos, então, quando assumem o poder, eles vão criar uma nova constituição, beleza? Essa nova constituição, ela vai ser diferente daquela constituição girondina. O voto lá dos girondinos era censitário, aquele voto condicionado à renda. Os jacobinos eles vão defender um voto universal, universal entre aspas. As mulheres, por exemplo, não vão ter direito ao voto. A reforma agrária, uma distribuição das terras, o fim da escravidão nas colônias e também a chamada lei do máximo. Gravem isso, galera. Lei do máximo, já adianto, será cobrado na atividade semana que vem. O que era a lei do máximo? Era uma lei que determinava o preço máximo dos produtos. O governo ele fazia uma tabela para o preço máximo de cada produto. Por exemplo, um fardo de trigo tinha um preço máximo, vamos sei lá, 3 moedas de prata era o preço. Ninguém poderia cobrar mais do que 3 moedas de prata por um fardo de trigo. Esse era o preço máximo que o governo permitia para ser cobrado por um fardo de trigo, entendeu? A lei do máximo, então, ela determinava isso. Com os jacobinos no poder, vai iniciar um período, provavelmente o período mais crítico da Revolução Francesa, que foi o chamado período do terror, graças a este ser humano esquisito aí no slide para vocês, o Robespierre, Maximilien Robespierre. O Robespierre ele vai ser o cara que vai liderar exatamente essa tomada de poder dos jacobinos e criação dessa nova Constituição. Só que o Robespierre inclusive, quando o rei é assassinado, ele foi um dos responsáveis por esse assassinato do rei Luís XVI. Robespierre ele vai adotar a chamada política da guilhotina. O que era isso? A guilhotina acabou se tornando um dos maiores símbolos da Revolução Francesa por causa dele. Ele começa a perseguir todos os seus adversários políticos. Se ele era jacobino, ele começa então a perseguir os girondinos. Que tipo de perseguição era feita? Ele perseguia de forma a mandar a prisão desses adversários políticos e condenava à morte. A morte na guilhotina. Ele cortava a cabeça da galera. Só que o Robespierre ele começou a ficar tão maluco com mania de perseguição que ele passou a condenar não só girondinos, mas também companheiros dos jacobinos. Se começasse a passar na cabeça dele, eu acho que fulano tá conspirando contra mim, sabe? Do nada. O cara simplesmente mandava prender e mandava matar. Era desse. Quando o período, a política jacobina, a República Jacobina, ela começa a se enfraquecer, até por conta dessa postura do Robespierre, o povo começa a se levantar contra essa tirania dele, ele próprio é preso e condenado à morte na guilhotina, ironicamente. Beleza? Com a morte do Robespierre,
Os jacobinos, então, os girondinos, perdão, eles vão voltar ao poder. Esse período em que os girondinos retornam ao poder em 1793 é o chamado Diretório, que vai ser a última fase da Revolução Francesa. Quando os girondinos eles retomam o poder em 93, eles retomam aquela antiga Constituição que existia antes da República Jacobina, beleza? Só que, como não poderia ser diferente, quando tem alguém no poder, o outro lado sempre vai tentar conspirar para tomar esse poder. Começa a surgir então a chamada conspiração dos iguais. Eu coloquei aí que essa conspiração dos iguais, ela tinha cunho socialista e coloquei socialista entre aspas. Por que coloquei entre aspas? Porque o socialismo mesmo nessa época nem existia. Socialismo, a ideologia socialista ela só vai surgir com Karl Marx lá no século XIX, beleza? Então, mas os ideais dessa conspiração dos iguais eram muito semelhantes aos ideais do socialismo, beleza? Os ideais de igualdade para todos, distribuição de renda, fim da iniciativa privada, beleza? Então essa conspiração dos iguais ela vai acabar abalando a estrutura política da República Girondina, da nova República Girondina. Esse abalo na estrutura política acaba possibilitando a queda da Revolução. Em 1799 surge um ser humano chamado Napoleão Bonaparte, que a gente vai falar dele em outra aula, na aula depois do teste. Beleza? O Napoleão ele vai aplicar um golpe de Estado na França, o chamado golpe de 18 de Brumário. Brumário era um dos meses do calendário francês. No dia 18 do mês de Brumário, ele vai aplicar um golpe e vai derrubar o Estado francês, vai derrubar o grupo político dos girondinos. E ele vai acabar tomando o poder na França e isso vai colocar fim à famosa Revolução Francesa. Beleza, galera? Então, Revolução Francesa, a gente junta o conteúdo que a gente viu na semana passada e esse finalzinho da aula de hoje. Tranquilo? Repetindo, teste semana que vem. Conteúdo cobrado, Revolução Francesa. Beleza? Vou postar no grupo agora, então, as questões que a gente vai fazer na aula de hoje. Valeu!